Olá! Vou contar 3 casos que aconteceram de verdade. Caso 1, um homem de 45 anos, sem histórico de violência, estava com dificuldades para dormir. Sua esposa então lhe deu 2 comprimidos. Quando acordou, ele percebeu que estava sentado em uma cadeira, algemado, dentro de uma delegacia. Ele havia sido preso depois de esfaquear a esposa mais de 20 vezes. Caso 2. Esse envolveu uma mulher de 62 anos. As pessoas descreviam seu casamento como muito afetuoso, diziam que eles eram um casal perfeito. Ela estava com uma depressão leve e por isso tinha começado a tomar um antidepressivo junto com um remédio para dormir. 3 dias depois, ela matou o marido, bateu nele com um cano de metal e colocou um saco de plástico em volta da cabeça para não deixar ele respirar. Caso 3. Ao acordar no dia 18 de julho de 2022, uma deputada brasileira percebeu que estava com 2 dentes quebrados e um corte no queixo. O Hospital de Brasília constatou que ela também teve 5 fraturas no rosto e na costela. A parlamentar foi socorrida pelo marido e solicitou que a polícia investigasse o caso, suspeitando que seu apartamento tivesse sido invadido. Os peritos analisaram as câmeras de segurança e concluíram que nenhuma pessoa estranha entrou no imóvel. Segundo eles, a deputada sofreu uma queda enquanto andava pelo apartamento durante a noite. O que esses 3 casos têm em comum? Os 3 envolvidos não se lembravam de nada do que aconteceu. Inicialmente, eles nem acreditavam que pudesse ter feito essas coisas. Além disso, os 3 haviam tomado Zolpidem. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Se você toma Zolpidem, se seu esposo, esposa, filho, conhecido faz uso desse remédio, assista até o fim. Vou trazer muitas informações que você não sabe, que podem lhe deixar de cabelo em pé. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito. Nós somos o canal de saúde que mais cresce no YouTube. E veja se ativou o sininho para receber as notificações. As pessoas comentam, você enviou um monte de vídeo, eu nem vi. É porque você não ativou o sininho. E espalhe esse conhecimento para as pessoas que você conhece. Tenho certeza que muita gente vai estar interessada no assunto. E me conta, você toma Zolpidem? Já aconteceu alguma coisa estranha com você? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, vai descobrir um monte de histórias de pessoas que fizeram coisas estranhas sob o efeito do Zolpidem. Alguns são inofensivos, como passar todas as suas roupas e deixar a cozinha suja, preparando comidas variadas. Outras são assustadoras, como achar que está flutuando ou que alguém está vigiando sua casa. Agora, alguns casos são muito cabulosos, extremamente perigosos, como se envolver em acidentes de trânsito, gastar milhares de dólares online, invadir a casa de um vizinho e até mesmo matar alguém. É claro que os casos que eu contei no começo são alguns dos exemplos mais extremos que eu encontrei. O problema é que à medida que o consumo do remédio cresce, esses eventos ficam cada vez mais comuns. Como se não bastasse, esse medicamento pode causar ganho de peso, infecções graves, além de demência. É claro que você já deve estar se perguntando, eu não devo tomar esse remédio nunca mais? Não é bem assim. Nesse vídeo vou contar um pouco da história do Zolpidem, seus riscos e benefícios, além de mostrar um jeito correto de tomar esses remédios e como evitar que esses efeitos colaterais graves atinjam os seus familiares. O que é o Zolpidem? O Zolpidem é um indutor do sono, chamado hipnótico. Ele atua no cérebro, ajudando a reduzir a atividade cerebral e aumentando a sensação de sono. Essa classe de remédio foi lançada na década de 90 e inicialmente era vista como uma alternativa segura aos benzodiazepínicos. Você deve conhecer Rivotril, Diazepam, essa outra classe de remédios para dormir. Naquela época, a gente já sabia que tanto os benzodiazepínicos quanto os indutores de sono agiam tornando o cérebro mais sensível ao GABA. Mas, enquanto os benzodiazepínicos agem em diversos receptores, o Zolpidem age só sobre uma subunidade dos receptores que é específica para o sono, a alfa-1. Em teoria, essa ação seria mais seletiva e causaria menos efeitos colaterais. A meia-vida dos indutores de sono também é mais curta. Se você toma Rivotril, que é um benzodiazepínico, às 22 horas, quase metade da dose ainda estará circulando no seu corpo na noite seguinte. E isso pode gerar sonolência, desatenção e falta de reflexo durante o dia. Já o Zolpidem some do corpo em poucas horas, e isso é uma vantagem real. Os cientistas acreditavam que essas medicações não causavam dependência e que seria uma alternativa segura aos benzodiazepínicos.
Isso fez com que a sua prescrição fosse menos controlada, exige receita branca, mas não azul só para o Stilnox CR de 12,5 mg. Isso teve um impacto enorme. Entre 2011 e 2018, as vendas do Zolpidem cresceram 560%, atingindo aproximadamente 15 milhões de caixas por ano. E só cresce a cada dia. Com o tempo, percebemos que essa droga não era assim tão inofensiva. Elas também podem causar dependência. Além disso, são frequentemente envolvidas em casos de sonambulismo, onde as pessoas tomam a medicação e agem de forma que jamais agiriam se não estivesse sob o seu efeito. Então, cuidado. Mas afinal, quais os efeitos colaterais relacionados ao Zolpidem? Vamos lá. 1. Ganho de peso. Uma série de casos da Mayo Clinic descreveu 5 pacientes que depois de começarem a usar Zolpidem, passaram a atacar a geladeira durante a noite. O detalhe é que na maioria dos casos, os pacientes não se lembravam de ter comido. Um outro paciente chegou a ganhar 25 quilos em um ano por causa desse comportamento. Então preste atenção, se você toma Zolpidem e acha que está engordando sem motivo, você pode estar atacando sua geladeira durante a noite. 2. Fazer dívidas. Eu li um artigo que um homem acordou um dia e descobriu que após fazer uso do Zolpidem gastou 20 mil reais em uma passagem aérea que nem lembrava que comprou. Outro comprou uma bolsa de 5 mil reais, outra que recebeu uma série de encomendas em casa e só então percebeu que tinha feito aquelas compras pela internet quase um mês atrás. Na era da internet, de cartão de crédito, de Pix, os cuidados devem ser redobrados. 3. Multas e acidentes de trânsito. Não importa se você toma Zolpidem há alguns dias ou alguns anos. Um estudo de 2015 sugere que se você toma, tem aproximadamente o dobro de chances de sofrer um acidente de carro. Ao tomar Zolpidem, a quantidade de medicamento em seu corpo pode trazer riscos à sua direção semelhantes a algumas doses de álcool, o que seria considerado dirigir embriagado. Um estudo feito na Coreia do Sul mostrou que uma pessoa que tomou um comprimido de Zolpidem de 10 mg continua sentindo efeitos mesmo 8 horas depois de ingerir o remédio. Segundo a pesquisa, cerca de 15% das mulheres e 3% dos homens se mostravam incapazes de dirigir nesse cenário, correndo risco de acidentes sérios. Esse estudo foi um dos que levou à mudança das recomendações do FDA, que agora diz que para mulheres deve consumir no máximo 5 mg por dia, ou seja, metade da dose recomendada para homens, e o cuidado deve ser ainda maior se você usa formulações de liberação prolongada. Essas medicações podem deixar o paciente ainda mais lento, com menos reflexo durante todo o dia seguinte. 4. Alucinações. Um dos efeitos colaterais mais bizarros que um paciente pode ter depois de ingerir o Zolpidem são as alucinações, que podem durar entre 1 e 7 horas. Esse efeito é mais frequente em indivíduos que também estão tomando inibidores seletivos da recaptação de serotonina, um tipo comum de antidepressivos. O exemplo dessa classe é a fluoxetina, sertralina, citalopram. Pesquisando para fazer esse vídeo, eu li alguns relatos até engraçados na internet. Mas vale a pena lembrar que se você está na pele de quem tomou e teve uma alucinação, realmente pode passar por maus bocados e até mesmo se colocar em risco. 5. Quedas. Eu já tive mais de uma paciente que caiu e fraturou o fêmur. Por deixar o corpo desatento e lento, o uso de Zolpidem pode aumentar bastante o risco de sofrer quedas, principalmente nas pessoas com mais de 65 anos. Essas quedas podem ter consequências graves, como lesão cerebral, hematomas ou fraturas de quadril. A própria fratura de fêmur é gravíssima. Para esse grupo de pessoas, todo cuidado é pouco. Eles precisam de um monitoramento constante em casa. Além disso, devem ficar longe das escadas e lugares mais altos da casa. 6. Infecções do trato respiratório. O uso excessivo do Zolpidem também pode aumentar a chance de infecções de vias aéreas superiores, como sinusite, infecções do ouvido, dores de garganta. Esse tipo de infecção, por si só, aumenta o risco de infecções mais graves, como uma pneumonia. 7. Memória prejudicada. Já disse que o Zolpidem, enquanto está agindo, aumenta a sua chance de comprometimento da memória. Delírio, pensamento confuso, perambulação noturna, agitação. Mas será que tudo se resolve quando passa o efeito? Pois é, parece que não. Um estudo feito em Taiwan demonstrou que pacientes que tomam o remédio por mais de 180 vezes ao longo do ano, ou seja, menos da metade dos dias do ano, possuíam uma probabilidade muito maior de desenvolver doenças como Alzheimer, quando comparados àqueles que se medicaram menos de 28 vezes. Então, não adianta você estar tomando dia sim, dia não. Você ainda estará em risco. 8. Comportamentos inadequados.
Certa noite, depois do trabalho, uma policial do estado de Nova York tomou vários comprimidos do Zolpidem e permaneceu acordada para jogar videogame. Enquanto estava sob efeito do remédio, ela fez vários telefonemas malucos para a polícia, incluindo insinuações sexuais e um relato falso do incêndio atrás da sua casa. Resultado, foi demitida por conduta imprópria. Existem milhares de casos de pessoas que enviaram fotos ou mensagens impróprias, então fica o aviso. Se você tomar o remédio, tome na cama, já deitado e nada de ficar no celular, esperando o sono chegar. Você pode fazer alguma besteira, mandar um WhatsApp por engano, que pode se arrepender no futuro. E 9. Câncer e morte. O Zolpidem está ligado ao maior risco de câncer, morte ou ambos. Mas abre um parênteses aqui, esse risco também foi encontrado com outros soníferos prescritos. E 10. Violência. Além dos casos que eu contei no início do vídeo, o Zolpidem foi implicado em vários casos de abuso. Aliás, ele está ultrapassando sedativos ilegais como a droga mais comum nesses casos. Embora crimes violentos sejam esses casos extremos e completamente fora do padrão, é verdade que o comportamento anormal realmente acontece, o que pode ser preocupante devido à popularidade do remédio. Um fato importante é que, em todos os casos de assassinatos que envolveram o uso da droga, ela foi usada em doses acima da recomendada e geralmente foi associada a álcool ou outros antidepressivos. Então atenção, tem que frisar isso, jamais tome mais de um comprimido. E também não use o Zolpidem se consumiu álcool, drogas ou se usa antidepressivos do tipo inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Mas calma, se acha que você ou algum conhecido pode estar dependente dessa medicação, não vá correndo pegar a caixa para jogar fora. A interrupção abrupta do Zolpidem pode causar o aparecimento de sintomas de abstinência, cefaleia, dor muscular, ansiedade, tensão, agitação, confusão, irritabilidade. Essa medicação deve ser usada por períodos curtos. Isso porque depois de 2 semanas tomando Zolpidem, seu corpo pode se acostumar com seus efeitos. Então, se você já usa há muito tempo, a retirada deve ser feita de forma progressiva e de preferência com acompanhamento médico. Também não estou dizendo que ninguém deve tomar Zolpidem. Essas medicações ainda são as mais seguras e podem beneficiar vários pacientes. Ele só deve ser tomado com alguns cuidados. 1. O uso deve ser feito sob orientação médica, nada de pegar emprestado o comprimido da esposa ou do vizinho. 2. O uso e a dose correta. Quanto menor a dose, melhor. 10 mg no máximo para homens e 5 mg para as mulheres. Grande parte dos problemas estão relacionados ao uso elevado, doses acima das recomendadas. 3. Use por tempo limitado. O Zolpidem não é aprovado para tratamento de longo prazo da insônia. Ela deve ser usada no máximo durante 4 semanas. Na verdade, é melhor conversar com seu médico se sua insônia não melhorar dentro de 7 a 10 dias após tomar o remédio. A insônia contínua pode ser um sintoma de alguma outra condição médica ou mesmo ansiedade e depressão. 4. Evite associar medicação a antidepressivos do grupo dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina ou álcool. 5. O comprimido deve ser tomado já na cama. Nada de tomar e ir fazer outra coisa antes de dormir. E nem mexer no celular. Espero que tenha gostado do vídeo. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Se você está se perguntando como é que vai conseguir dormir sem remédio, então assista o vídeo Como Dormir Sem Ajuda de Remédios. E se você tem problemas de ronco, vou deixar meu vídeo sobre roncos. Espero que ajude. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!